Shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o tal Messias, né? Vamos falar um pouco aí do que o cristianismo fala desse Messias, etc. Eu vou fazer dois vídeos falando de duas visões judaicas, ok? O primeiro vai ser esse vídeo falando entre aspas, do homem Messias, e o outro, a visão, outra ramificação judaica que tem sobre o assunto, que não é de a espera de um Messias, mas de uma era messiânica. Vou fazer esse vídeo, depois eu faço o outro falando sobre a era messiânica e a gente prossegue. Então hoje nós vamos falar sobre o Messias na visão judaica e a diferença desse Messias na visão judaica com o conceito cristão. Vale lembrar que os cristãos consideram que Jesus, né, ele é o Messias, bem como o Filho de Deus, como todos sabem. Os cristãos assim afirmam. Cujo conceito foi estipulado no Concílio de Nicéia de 325 depois da Era Comum. A palavra Cristo vem do grego, né, que significa ungido ou consagrado. É uma tradução para o grego do termo hebraico Mashiach. Na tradução em português, no que chamam de Velho Testamento, Antigo Testamento, né, o Tanar, é assim que os cristãos se referem, o Tanar, a palavra específica Messias, na tradução em português, aparece apenas duas vezes em Daniel 9:25 e 9:26, tá? Quando o anjo anuncia ao profeta Daniel que o Messias surgiria e seria morto em 62 semanas, profética, após a reedificação de Jerusalém, até a cidade do templo serem novamente destruídos. Um detalhe, uma observação aqui. A palavra Messias aparece apenas duas vezes no Antigo Testamento na tradução em português, porque a palavra Mashiach, aparece várias vezes no Tanar, tá? Aparece, por exemplo, em 2 Reis 13:5, né? Que aparece a expressão Moshiach. Fala, o Senhor deu um salvador a Israel e saíram de debaixo das mãos dos sírios. E os sírios de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Ou seja, a palavra salvador aqui é Moshiach também. A palavra Moshiach, ela não se refere a um ser espiritual, não, tá? Ela também é falada também em 2 Samuel 22:3, que fala: Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, ó meu Salvador, de violência me salvaste. Aí também usa o Salvador aí também a expressão Mashiach, tá? E também em Salmos 28:8, que fala: o Senhor é a força do meu povo, também é a força salvadora do seu ungido, tá? Isso vai várias vezes em Isaías 43:3, tá? Quando fala, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Israel, o teu Salvador, e dei o Egito por teu resgate, a Etiópia, a Sébia, também a palavra aí, também veio de Moshiach, né? E assim por diante. Então, voltando, já na visão cristã, a palavra também aparece explicitamente, né? Aparece também duas vezes, em 1 João 41, né? E em João 4:25, onde uma mulher samaritana comenta que o Jesus, que sabia que o Messias, que se chamava Cristo, estava vindo, e que quando viesse nos anunciaria tudo, ao que Jesus prontamente lhe respondeu: eu o sou, eu que falo contigo. Muito conveniente, vejamos as características que o Messias judaico deve ter. Primeiro, descendente do rei Davi através de Salomão. O Messias será um descendente biológico do rei Davi através de seu filho Salomão, que foi sucessor ao trono, a qual destruiu o templo sagrado em Jerusalém. Está em 1 Reis, capítulo 8, desculpa, do versículo do 15 ao 20, tá?
E no versículo 16 específico ele fala: desde o dia em que eu te tirei, o meu povo Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. E vai até o versículo 20. 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 11 ao 15 também. E você pode ver também 1 Crônicas, capítulo 22, do 9 ao 10, e 1 Crônicas, capítulo 28, do 3 ao 7. Bom, Jesus não era descendente de Davi. Ele era filho, supostamente, na visão cristã, ele era filho de um espírito que engravidou, né, uma mulher chamada Maria, tá? Só que as heranças patrilineares, isso significa que não se herda nada de mulher na tradição judaica, tá? Nos períodos bíblicos. Daí a crença cristã criou uma inverdade dizendo que Maria era descendente de Davi, mas não era. Daí, só homens, tá? Daí também criaram que José, o pai, entre aspas, do Jesus, o carpinteiro, que era descendente de Davi, mas que, como tinha adotado Jesus, a profecia estava cumprida. Claro que isso desculpa, mentira, né? A gente vê um claro esforço, quase cara de pau, de tentar criar algo que não existe, tá? B. O líder espiritual e político militar em Israel, assim, na visão judaica, de algumas ramificações, o Messias tem que ser. O Messias terá um profundo conhecimento da Torá, será uma autoridade que influenciará toda Israel para seguir a palavra do omnitriplação, vamos dizer assim, no ambiente criado por sua liderança espiritual. Também derrotará e conquistará os inimigos de Israel, mas sem nenhuma passe de mágica, tá? Ele será um ser humano normal de carne e osso, habitante de um mundo cheio de exigências militares e alinhamentos políticos. Terá que lidar com essas realidades e sairá vitorioso. Sua liderança política será reconhecida em todo o mundo. Veja lá, por exemplo, Isaías 2:3, 11:2 e Daniel 7:14. Vocês podem confirmar isso aí. Só tem um pequeno detalhe. Jesus das Escrituras, ele não entendia nem de briga de galo. O Jesus do Novo Testamento, da Brit Hadashah, não entendia de nada, nem de briga de galo. Então como que ele poderia ser esse Messias entendedor de política e de guerras? Não faz sentido. O próprio evangélicos de Jesus diz que aos 12 anos ele discutia sobre a lei com os sacerdotes, pois ele era super conhecedor das leis da Torá. Isso o qualifica como Messias? Claro que não. Imagine a cena, gente. Os fariseus repreendendo Jesus porque ele e seus amigos estavam fazendo coisas ilícitas, profanando o Shabat. Daí, Jesus, super ciente das Escrituras, soltou uma parábola, dizendo, Marcos, capítulo 2, versículo do 25 ao 26. Mas se lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, olha bem, presta atenção, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Jesus falou isso. Só com a porrada e tanto nos caras, né? Podia ser uma coisa assim, nossa, Jesus acabou com os fariseus. Errado. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Presta atenção. Então veio Davi a Nobe, e não Abiatar.
Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote, então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, não Abiatar, desculpa. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba, porque eu te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. Agora, que tens à mão? Dai-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão consagrado. Se, ao menos, os teus homens se absterem das mulheres, ou seja, de relações sexuais, ao menos se eles estiverem puros. Então respondeu Davi ao sacerdote e disse-lhe: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos, se tal se dá uma viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Conseguiram perceber o erro? Primeiro, o sacerdote do texto de Davi é Aimeleque, mas Jesus citou quem? Abiatar, já um erro. Segundo, Abiatar nunca ia... Segundo, Abiatar nunca ia ser sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque ele foi expulso por Salomão, pois ajudou Adonias a tentar usurpar o trono. Vocês podem ver em 1 Reis, do versículo do 1, capítulo 1, desculpa. 1 Reis, capítulo 1, versículo do 5 ao 7 e também do versículo 18 ao 19. Terceiro, no texto de Davi, o sacerdote veio ao encontro dele, saindo do lugar onde estava, e não, Davi não entrou lá. O sacerdote saiu e foi ao encontro de Davi. Mesmo que Jesus tinha existido, e não há provas a respeito, tá? Eu vou colocar nos comentários 2 documentários que eu gostaria que vocês assistissem, tá? Ele era um péssimo judeu, se ele existiu, pois só falou, besteiras quando citou isso. Os fariseus eram homens doutores, cultos, profundos conhecedores das escrituras. Estava na cara que nunca iriam acreditar nessa conversa de um homem se dizendo ser filho de Deus. E Lucas, ele até tenta inventar uma profecia que não existe. Lucas, capítulo 24, versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Escrito onde isso? Quero saber qual profeta e aonde que está escrito isso. Resultado, não só não era Messias coisa nenhuma, como tascaram ele com um pau, né? Acabaram expulsando ele lá. Será o Messias judeu será casado e terá filhos. Embora não seja declarado o casamento, né, e filhos como pré-requisito para o Messias, há uma clara indicação de que príncipe, que é o rei Messias, veja em Ezequiel 34, versículo do 23 ao 24, capítulo 37, versículo 24 de Ezequiel, durante a era messiânica terá filhos, tá? Por matrimônio, relações, onde receberão uma porção na herança. Está em Ezequiel, capítulo 46, versículo do 16 a 17. Então, gente, raciocina. Se vocês notarem, existe uma tentativa forçosa no meio cristão de tentar fazer engolir
uma inverdade. Existe sim não é todos os judeus que creem nisso, mas existe sim um grupo judeu que espera a vida de Mashiach. Só que esse Mashiach, gente, não é um homem-deus, não é um filho de Deus, já que a Torá fala que o filho de Deus é o primogênito de Deus, é todo o povo de Israel, todas as tribos de Israel, e não um homem, tá? Não adianta citar Deuteronômio, não é, que eu já fiz um vídeo aí, só vocês verem aí. O Messias que alguns grupos judeus esperam é um homem político, um Davi, um homem que vai ser observante da Torá. Quer dizer, quando fala observante da Torá, quer dizer que ele vai seguir todos os mandamentos da Torá. E não existe nenhum mandamento da Torá que fala, eu tenho que ser filho de Deus, eu tenho que ser Deus. Não existe. Então o Messias vai ter que ser um servo de Hashem, um seguidor da Torá, vai ser um líder político. Segundo, ele vai ser um general, ele vai ser uma pessoa muito inteligente, ele não vai ser mágico, ele não vai poder ser adorado, ele não é melhor do que as outras pessoas, ele vai ter uma inteligência, ele vai conseguir quebrar as barreiras políticas que existem hoje, por exemplo, e as barreiras também culturais que vão fazer o povo judeu unir, né? Essa é a visão de uma quantidade de judeus. No próximo vídeo eu vou falar a outra visão, que é a que eu acredito. Eu particularmente, eu não espero Messias algum. Eu acredito numa era messiânica. E vou falar no próximo vídeo por quê. E vocês vão ver que sim, faz muito mais sentido do que esperar um Messias. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Shalom e até o próximo vídeo.